Musical FM. Mais unidade cristã. Rádio Musical FM São Paulo. 105.7. Bem-vindo! Musical FM. Musical. Agora, na Musical FM, Conversa Entre Amigos. Um tempo de bate-papo para receber gente querida. Aqui na Musical. E falar das suas experiências de vida e com Deus. Conversa Entre Amigos. Musical. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Conversa Entre Amigos. Tradicionalmente, esse é o programa de debates da Rádio Musical FM. Essa é a principal emissora evangélica de São Paulo há muitos e muitos anos. Transmitido direto do seu estúdio principal aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. E uma vez por semana a gente dá uma pausa. A gente aperta o botão de pausa dos debates, que aí o pau quebra nos debates, conforme vocês sabem. E, como ontem, por exemplo, tivemos aqui um pastor adventista falando sobre se o crente deve ou não deve comer carne de porco e tal. Enfim. Mas uma vez por semana a gente dá uma pausa nos debates, a gente recebe aqui homens e mulheres que têm feito a diferença na nossa nação, pessoas que têm sido influência, pessoas que são influenciadores. E para conhecer um pouquinho mais da vida, do ministério, dos projetos de cada um dos nossos convidados. E hoje não é diferente. Hoje é o Dia Mundial de Vir de Preto aqui na rádio. Não sei se vocês já sabiam disso. Então, quando ele foi chegando o pessoal do time do nosso convidado, todo mundo de preto, eu também de preto. E a diretora falou, não recebi o memorando. Então, estou recebendo hoje aqui o pastor Leonardo Salli, o cara que tem 32 anos e tem se tornado, nos últimos anos, um fenômeno lá no Rio de Janeiro e também no Brasil, no mundo, através da internet. No TikTok são quase 3 milhões de seguidores, no Instagram mais de 1,5 milhão de seguidores, quase 1 milhão no Facebook, juntas as redes sociais somam aí quase 9 milhões de seguidores. Os vídeos ultrapassam milhões e milhões aí de visualizações. O canal da igreja cresceu muito rapidamente também nesses últimos anos. E também tem essa, muito rapidamente para quem está de fora, mas para eles também deve ser uma luta para chegar onde estão, e a gente vai saber um pouco mais sobre isso. Diversas igrejas espalhadas no estado do Rio de Janeiro, e está aqui hoje como o nosso convidado, casado com a dona Rita, que manda nele com certeza, e pai do Caléu e da Bruna. Acho que não sei se eu falei certo. Luna e a Luna. Pastor Leonardo Salli, bem-vindo aqui ao programa Conversa Entre Amigos, cara. A mim é um prazer, muito feliz de estar aqui. Eu tô falando que eu tô quase um paulista, né? Deixando de ser carioca, eu tô vivendo aqui. A mim é um prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite. Muitos convites para vir em São Paulo, né, mano? Poxa. Tá aqui, né? Tenho um carinho muito grande. Deus tem me apresentado muitos amigos daqui. E eu costumo dizer que São Paulo é uma porta aberta de Deus para nossa vida. Legal. E vim de preto também, uniformizado. Claro. Não, cadê as meninas? Aparece aqui, ó. Todo mundo de preto. Quem são essas pessoas? Fala aí Cássia. pra mim. A Cássia. O nome de preto, é Rita, claro. de Cássia. Rita de Cássia. Aí você falou que é assim, ó, casado com Rita. Ela detesta esse nome, que ela fala que é o nome já de antigo, né? Vovó Rita. E ela? Quem é Vaninha, minha assessora. Vaninha também de preto. E a nossa... Mas ela sempre tá de brilho, né? Se você encontrar a Vaninha sem brilho, ela tá passando por um processo, por um caos. E a nossa social media também de preto. Não, aparece aqui. Porque hoje é o Dia Mundial do Preto. Tá todo mundo aqui, ali, pronto. Eu também de preto, é isso aí. Acabou. Nós combinamos e é assim que funciona. É claro que nós não combinamos, a pessoa, é só uma brincadeira. Pastor, vamos lá.
Cara, como é que começa primeiro tua vida com Deus? Você é filho de pastor, você é nascido na igreja, não é nascido na igreja? Como é que é tua história com Deus? Aonde, como, quando começa? Então, começou bem diferente disso aí. Eu não sou filho de pastor, nem de pastora. Minha mãe, quando ela se converteu, a primeira igreja que ela se converteu foi na Universal. Eu tinha 2 anos de idade. E aí a gente foi dos 2 aos 12 anos de idade da Universal e depois fomos para a Assembleia e ficamos muito tempo na Assembleia. Isso, aonde você está falando? Isso a gente morava em Madureira. Eu nasci em Caxias e morei a maior parte da minha vida em Madureira. Madureira. Inclusive, nós temos igreja nos 2 lugares. E aí, meu padrasto era de uma religião totalmente ao contrário da nossa. Não, já fala que religião que é agora. Ele era do candomblé. Certo. Mas ele te levava também ou não? Levava, a gente ia forçado. Minha mãe ia pra igreja escondido, porque toda vez que ele descobria que a gente ia pra igreja, era um caos dentro de casa. Ele não gostava da ideia? Não, detestava. Era uma coisa bem, bem complicada mesmo. Padrasto. Meu padrasto. Tá, cadê seu pai na história? Meu pai biológico. Minha mãe separou do meu pai quando eu tinha meses, quando eu era bem pequenininho. E você tem relacionamento com seu pai ou não? Tenho. Eu falo que eu tenho 2 pais, né? Porque o meu padrasto também fez um papel de pai, de tomar conta de mim, me cuidar. Então, chamo ambos de pai. Mas na hora de ir pra igreja ele não gostava? Não gostava. Dava ruim. Era muito complicado. E aí, hoje é da igreja, hoje é convertido, é obreiro. Mas naquela época a gente ia escondido. Então, eu aprendi com a minha mãe esse amor, esse temor a Deus. E eu vi minha mãe sempre bem, bem fiel ali, desde quando ela conheceu, então, a Igreja Universal. Depois fomos pra Assembleia. Tá, mas esse testemunho é mais que, tipo assim, da sua mãe, porque nessa época você era conduzido, você não meio que escolhia. Então ele te levava pro candomblé, sua mãe te levava pra Universal, depois pra Assembleia. Então, mas você acredita que eu lembro de música cantada na Universal quando eu tinha 7 anos de idade, que eu canto aqui, ninguém conhece. Dá uma palhinha. O Marcelo Crivella cantava na época que ele era levita e cantava assim, ó, Vinho Novo. Que eu não sou muito bom pra cantar, não. Vou cantar, que é assim, ó. Porque, Senhor, às vezes fico triste. Aí Universal, e nem sei. Porque tem aquele... a deixa, então, né? Eu tenho uma música que todo mundo conhece também, é bem antiga, aquela... tá ligado aqui na terra, tá ligado lá. Essa corrente é muito forte, Deus. E por Isso é da Universal, Da né? Universal. Eu tinha 7 anos de idade e eu falei pra minha mãe, eu quero ser pastor. E qual que é a igreja aonde Deus tratou com você? Tipo assim, qual que é... Porque assim, não dá pra chamar ainda de conversão. É uma experiência, sua mãe tá te levando e tal, mas qual que é a tua experiência com Deus? Aonde que começa? Eu fui batizado com o Espírito Santo com 14 anos, já estava na Assembleia. Qual Assembleia? Assembleia de Deus, Pão da Vida. Eu fui batizado nas águas primeiro do Ministério Maravilha de Deus, pastor Elias, depois eu fui pastor... Não, é uma miscelânea de igreja, então, peraí, porque já é outra igreja agora. É porque a gente se Maravilha. mudava muito, a gente se mudou muito, então toda vez que a gente se mudava, ia pra um lugar muito Outra distante. igreja, né? A gente acabava congregando na igreja mais próxima, Então né? você se batizou nessa Maravilhas... Ministério Maravilha de Deus, ficava perto da minha casa, pastor Elias Santana, e depois eu fui pra igreja do Ministério Pão da Vida, que é o pastor Robson de Azevedo, que até hoje é um grande amigo meu. Vamos fazer a conta, então. É Universal, Assembleia, Maravilhas de Deus, Aí eu vou Pão da Vida. Aí eu vou pra... Não, Assembleia de Deus, Pão da Vida. Ah, Assembleia de Deus, Pão da Vida. Aí eu vou pra Cabo Frio, aí eu passo um período na Batista. Entendi. E é por isso que a nossa igreja IPTM, a pessoa pergunta, é uma junção daquilo que, por exemplo, eu aprendi muito sobre fé na Universal, eu vi minha mãe muito tendo resposta dos seus sacrifícios. Aprendi muito fé. Dom espiritual eu aprendi na Assembleia. Louvor, eu gostava muito da Batista. Porque, por exemplo, na Assembleia que eu ia antigamente, no início não era legal no louvor, é que a bateria antiga, porque penha, né? Nós abrimos esse culto. Aí eu já não gosto mais da parte do louvor, mas na parte do dom espiritual era forte demais. A Universal é um piano, um cara cantando só, não tinha aquelas... Não tinha grupo de louvor. Aí quando eu ia na Batista, a Batista arrebentava no louvor. Então eu falei assim, eu quero uma igreja que tenha um louvor abençoado, que tenha os dons espirituais, que tenha a palavra, que tenha a fé. Então você tem um histórico dessa caminhada de várias denominações, várias experiências. E quem é a sua referência? Eu não tô falando hoje, tá? Porque hoje, aí você é um cara famoso, não sei o quê e tal. Então você conhece as pessoas famosas também. Você fala com as pessoas, você tem o WhatsApp das pessoas que são os bambam do Brasil. Eu não tô falando de agora, eu tô falando assim... Quem foi o teu mentor? Quem foi um cara que você falou assim, não, esse cara é meu pastor. Eu sei que eu já troquei de igreja, mas esse cara é o cara que eu sento para ouvir. Quem são essas pessoas ou é essa pessoa? Então, como eu sou muito novo, quando eu comecei na igreja, eu era adolescente, né? Então, acabava não tendo esse pastor
perto da nossa família, eu não tive esse gabinete pastoral. Eu costumo dizer que o maior ensinamento é o pastor se permitir a gente ver. Porque quando você admira, você vê como é que o cara prega, você vê como é que o camarada se comporta. E eu admirava tanto pastores que eu via como ele pegava o microfone. A maneira que segurava no microfone, a maneira que ele gritava, a maneira... Então, é um mister de pessoas que foram referência. Eu peguei uma época que... Fala aí algumas exemplo, pra você. eu alugava fita, todas as fitas, na época locadora, né? Alugava uma fita pra ver. E eu alugava toda do Marco Feliciano, do Abílio Santana. Eu sempre imitava a voz igualzinha. Os caras do Gideão. Ah, não, faz aí. Como é que é? Marco Feliciano, toda a pregação dele, né? Quanto vale um amigo, destronando Satanás, o clamor da meia-noite, tudo que você pode imaginar, eu vi. Você ouvia 20 vezes a mesma pregação. Toda. Eu ia na Lan House na época, no Cyber, eu botava 30 minutos, entrava no YouTube e via lá ele assim, ó. Pai das luzes, eu te exalto, eu te glorifico na noite desse dia. Senhor, eu venho fazer 2 pedidos que eu venho feito ao longo do meu ministério. Primeiro pedido é um pedido de atrevimento espiritual. Num raio de 5 quilômetros. É isso aí. Aonde houver um demônio alojado. Ele vai aumentando a voz, tá vendo? Até que termina no... Isso aí. Então, automaticamente... Então esse pessoal dos Gideões, por exemplo, eram referência pra você? Eram referência. Tipo, você nunca sonhava em conhecer, né? Pessoalmente. Hoje são meus amigos, mas eu nunca imaginei, né? Era uma distância muito grande. Essa época eu morava também a gente foi passar uma prova muito grande. A gente veio de uma origem muito pobrezinha, muito, muito pobrezinha. Aonde? Desde quando eu nasci. E por que vocês mudavam tanto, mano? Então, o que acontece? Quando eu morava com meu padrasto, lá, até hoje meu padrasto mora no mesmo lugar. Quando a gente morava junto, e também fomos juntos para a região dos Lagos, a casa do meu pai fica em cima da casa da família dele, que é um terreiro de verdade. E a gente passava uma luta muito grande ali, porque para chegar até na nossa casa, a gente passava pelo corredor e via a nossa foto com tudo escrito do nosso nome em cima de um trabalho oferecido, botando ali de maldade pra gente ver mesmo. Então era uma briga muito grande. A gente andava ali Minha mãe andava, por exemplo, lentamente, o pessoal batia com a vassoura assim, ó, o barulho aí, e brigava, dava briga mesmo, de cair no tapa lá, meu padrasto, junto com a família. Então minha mãe não tinha paz naquele quintal, o sonho dela era sair daquele quintal. Foi quando conheceu Cabo Frio, logo no verão, e minha mãe é muito impulsiva. Minha mãe foi conhecer Cabo Frio no verão, viu aquilo lotado, achou que era aquilo ali, mas não é. O inverno é bem calmo. Exatamente, Cabo Frio é lindo. É lindo, mas pra morar, na época era muito complicado, porque verão dava aquele povão e inverno ficava bastante vazio. Eu morei no Jardim Peró, não é no Peró. O Peró mora que tem dinheiro. O Jardim Peró era uma fazenda. Cheguei lá, eram os boi andando na rua assim, os cavalos. Falei, de onde eu tô saindo, meu Deus? E a gente passou uma luta tão grande que a gente vivia de cesta básica, não tinha vaso. A gente fazia necessidade no balde do lado de fora. Você tá de brincadeira. De verdade, pô. E com medo sereno, com medo de sair à noite, no meio do mato lá. Pra fazer o número 2 não tinha vaso sanitário? Era só balde. Dormia 4 numa cama. Eu, minha mãe, meu padrasto e meu irmão. Eu tenho foto da casa, tá no meu celular. Não tinha nem bolsa. Você vai ver a foto aqui. Eu tô fazendo um documentário da minha vida pra mostrar mais ou menos de onde eu saí. A gente foi lá na casa fazer o documentário. A casa ainda continua muito pobrezinha. Mas é um palácio perto do que eu morei. Do que era? Do que eu era. Tá. E quando que começa esse chamado ministerial? Tipo assim, que você... Essa experiência, várias igrejas mudando e tal. Como que começa um chamado que você fala assim, mano, eu quero ser pastor, Como é que começa? Então, eu falei que queria ser pastor desde os meus 7 anos de idade, quando era da Universal. Por mais que eu não entendia muita coisa. Tem um fato que a gente sempre fala, né? Meu pai sempre comenta que ele tinha um Chevette vermelho e estava em Caxias. Minha família, a parentela, mora toda em Caxias. E ele me perguntou, quer ser o que quando crescer? Eu falei, pastor. Aí ele gritou com a minha mãe, tá fazendo lavagem cerebral na cabeça desse menino. Tá ficando doido. Então, desde aquele tempo, porque eu vi o pastor da Universal, apagava a luz da Universal, expulsava o demônio, eu achava aquilo incrível. Eu falei, eu quero expulsar demônio da vida dos outros também. E aí eu cresci com isso. E 14 anos de idade eu comecei a trabalhar. Eu nunca gostei de ficar parado na igreja. Então, todos os pastores que eu passei, eu tenho uma amizade até hoje com ele. Eu nunca saí de uma igreja rebeliado, nunca saí debaixo de uma maldição. Sempre saí de uma forma amigavelmente, porque eu ia me mudar mesmo para outro lugar. Então, até hoje eu tenho acesso aos pastores que foram meus pastores. E aonde você foi obreiro? Por exemplo, quando é que começa a sua vida, tipo, como obreiro? Onde você serviu, assim? Lá no Pão da Vida da Assembleia de Deus, eu cheguei a ser sonoplasta. Eu fui na missionária Lana. Sonoplasta não é fácil, né, amado? Porque... Não, né? Sonoplasta não é fácil. Eu passei um pouquinho de cada coisa. Eu já fui porteiro, líder de jovem. Eu já fui tudo que você pode imaginar. Isso, Deus me ensinando em cada departamento. Porque quando você é pastor, a pessoa acha que é só subir no altar e você pregar. E não é, você acaba tendo que administrar tudo isso. Hoje eu tenho um sonoplasta bom
porque é complicado quando você não encontra bom. O som fluir também, o som faz uma diferença muito grande dentro do ministério. Então, eu já fui porteiro, eu sei a responsabilidade que tem de uma pessoa que fica na porta, recebendo pessoas. Às vezes a pessoa quer ficar na porta, quer trabalhar para a obra de Deus, mas está com problema dentro de casa, leva o problema para a igreja, fica com uma cara que chupou limão na porta da igreja, recebendo as pessoas de mal. Então, você começa a entender um pouco de cada coisa, para cada pessoa que você colocar, você conseguir mentorear, você conseguir discipular e ter uma excelência ali, né? Aonde você começa o ministério pastoral? Você só na igreja que você começou ou você foi consagrado antes? E por quem te consagrou? Como é que é Não, essa eu fui consagrado a missionário, eu era da igreja da missionária Alana, que é uma amigona minha hoje. Ela, eu em São Pedro, igreja que é São essa? Pedro da Aldeia, Assembleia de Deus Ministério Retiro. Assembleia de Deus Ministério Retiro. Minha maior parte foi Assembleia. Aí muda, Assembleia de Deus Pão da Vida, Assembleia de Deus Retiro, Assembleia de Deus Madureira. Eu ia muito da Assembleia de Deus Madureira, na época também, quando criança. Então, eu fui consagrado a pastor com 20 anos de idade na CONIP, também do Bispo José Alfredo, que é uma convenção bem conhecida, e é onde foi os meus pastores consagrados. Que é o Com pastor... 20 anos, mano? Com 20 Caramba. anos. Eu fui o mais novo consagrado do dia da consagração de pastor, na convenção, porque eu fui consagrado com outros pastores. Da Assembleia. Essa convenção era Madureira? Era o quê? Da Assembleia, CONIP. É uma convenção muito conceituada no Rio de Janeiro, uma igreja muito grande. Bispo José Alfredo, ele foi uma grande bênção de Deus na minha vida, sabe? E no dia que ele me consagrou, ele consagrou outros pastores. Quando chegou em mim, ele entregou uma profecia. Eu nunca havia te entregado profecia. Ele pegou na minha cabeça e falou assim: assim diz o Senhor para ti, te levanto como pastor de nações, vou soprar teu nome. Ele falou tudo que está acontecendo hoje. Deus usou ele ali, meu Deus do céu, 20 anos de idade. Caramba. E como é que é essa questão dos dons espirituais? Porque a sua igreja tem essa... pelo menos nas redes sociais. Aliás, sobre rede social, cara. Por exemplo, quando é que começa... Não sei se é o meu que tá tocando aqui. Quando é que começa... essa questão de estourar nas redes sociais? Pandemia. Na pandemia? Lockdown, fechou todas as igrejas, eu não sabia o poder. Você já tinha a igreja, já era pastor, já tinha a sua mas comunidade na época eu só lá? tinha em Caxias e uma pequena no Recreio. Quantos membros tinha cada uma, mais ou menos? Vamos pensar antes da pandemia. Tinha uns 1000 Caxias, 1000 membros Caxias. Bastante gente, mano. É bastante gente, já era grande, então. Então, tava começando, né? E aí entra a pandemia, como é que explodiu, assim, para as redes sociais? O que você acha que aconteceu ali? Deu lockdown, né? Todo mundo trancado. Eu recebi muitas revelações de Deus. Eu tenho quase 3 mil anotações dentro do bloco de notas ali do meu celular de revelação que Deus me dava. Relacionado ao que acontecia no mundo, relacionado ao que acontecia com os amigos. Eu tive muita experiência na pandemia. Aí quando você tinha uma revelação, você anotava? Eu anoto. Anota? Não anoto até hoje. Até hoje. Se eu não esqueço, minha mente me sabota, né? Eu vou pensar uma coisa aqui agora, daqui a pouco eu esqueço. Então eu anoto tudo que Deus me dá. Tudo que é precioso é para ser guardado. Você não guarda dinheiro no cofre. Você tem isso no celular, no bloco de notas? Tem ali. Você vai anotando? Vou anotando tudo. Lá. Se Deus me der uma coisa aqui, eu anoto. Data, hora, local. Tá, sobre mim, o que você anotou? Olha aí, ó. Daqui a pouco flui. E aí, eu comecei a fazer uma live na época no Facebook, depois migrei pro Instagram. Na época o Instagram não era tão forte. Você lembra quantos seguidores você tinha, mais ou menos, no começo da pandemia? Eu tinha uns 300 mil. Uns 300 mil, não é isso? Uns 300, 400 mil? Já era bastante, né, mano? Já era bastante. Mas eu quase não usava mais o Face. E aí comecei a fazer as lives no Instagram e começou a crescer o número de seguidores. E eu sei que ficou batendo 26 mil pessoas ao vivo. Caramba, mano. Só você sozinho ali? Meia-noite, sozinho, live de meia-noite. Eu fiz 40 dias de live. E só subindo o número de pessoas... Subiu. Aí depois bateu 1 milhão, 1,5 milhão, aí vai crescendo. Caramba. E é Deus mesmo, sabe? No YouTube também foi a mesma... Você fazia só no Insta? Na verdade, no YouTube, eu nunca fiz. Aí, como acontece? Isso tudo aconteceu de viralizar na internet, no YouTube. Eu fui pregado numa igreja, Deus me usa desde os 14 anos de idade nos dons. Porque hoje é uma raridade ver isso, mas... No tempo que eu vim, eu sou novo, mas no tempo que eu peguei era normal. Tinha um culto no Rio de Janeiro chamado... O Rio tem muito disso também. No Rio de Janeiro tinha um culto chamado Poço dos Profetas. Danielzinho, Samuelzinho e Jorginho, na época. Aqui em São Paulo não é muito comum, mas não quem conhece o Rio, lá é muita igreja ultra pentecostal, vamos dizer então, assim. eu ia no culto quando criança chamado Poço dos Profetas e a gente, em todos os lugares, eu vi coisas absurdas em Deus lá. Então eu cresci nesse meio, nesse ambiente. Eu ia numa consagração que tinha que tirar a sandália dos pés para ir no culto. Dirigido por criança.
Criança de 8 anos, 9 anos, 10 anos de idade que sentava atrás da mesa, entregava a profecia igual gente grande. E quantas pessoas iam no culto? Não, lotava. E quando acabava o culto, ele voltava a ser criança, tava brincando lá. Não pensei nem os garotos que estavam dirigindo o culto. Coisa sobrenatural. Então eu cresci dentro desse ambiente. Então na época, era tipo, meio que normal. Nunca foi normal, mas é meio que normal. E hoje Não, você era mais... Enfim, tinha mais, né? Hoje, você vê essa diferença entre São Paulo e Rio? Porque, por exemplo, quem conhece, eu já tive programa de rádio lá no Rio de Janeiro, então eu ia toda semana para lá. Eu vejo que as igrejas do Rio de Janeiro têm mais essa experiência ultra pentecostal, assim, de igrejas que começam e daqui a pouco tem lá milhares de pessoas em volta, cultos diferentes, vigílias, mega vigílias e tudo mais. E aqui em São Paulo não é muito assim. Eu já... porque você é paulista, sou carioca, aí tem versão diferente. Eu já acho que aqui sério? todas as igrejas... Tô aqui. Você vai ali no Brasil, ali todas as igrejas hoje de nome grande, a maioria claro, tá ali, né? São Paulo tem mais... Claro, é até mais. Mas eu tô dizendo assim, o tipo de culto de São Paulo é mais tranquilo do que o tipo de culto do Rio de Janeiro, Então, não é? ó, como eu tô dizendo, eu sou suspeito a falar porque eu acho que essa frieza espiritual tá pegando muita gente. Na época era mais fácil de encontrar. Hoje não tá tão assim. As igrejas que eu ia na época, que eram avivadíssimas, hoje já não são mais. Entendeu? Eu amo cultuar aqui. Eu fiz um culto aqui no estádio da Portuguesa recentemente, 10 mil pessoas. Foi sobrenatural, 300 pessoas manifestadas endemoniadas. Saiu num jornal famoso. Aí dizendo que a nossa equipe presenciou surdo ouvir, pessoas vomitando sangue, e foi sobrenatural aqui. Como é que é lidar com essa onda de, tipo, sinais, que a gente sabe que não depende da gente, é coisa que é de Deus, acontecer tipo isso que você falou, mano? Tipo assim, o que você já viu? Igual você falou surdo, fala uma história ou duas aí que você fala, mano, Que me marcou. isso aqui aconteceu e eu vi. Fala aí. Tem um vídeo que tá com 15 milhões de visualização lá em São Gonçalo, no TikTok, fora em outras redes sociais. Só no TikTok tem mais de 15 milhões e uma coisa que me marcou. Eu tava fazendo um culto em Como é que a pessoa acha? O que tá escrito lá? TikTok, tá pra achar acho que é esse Leonardo Salles Zero, alguma coisa assim. Eu fiz uma época Não, sem... mas o nome do vídeo, você sabe? Ele tá fixado dentro dos primeiros. É só ver lá Miguel, uma criancinha. Eu tava pregando em São Gonçalo, que hoje é a maior igreja que nós temos. E tava em obra ainda na época. Eu tava fazendo um culto e de repente sobe uma mulher em cima do altar dizendo assim: pastor, tem uma criança passando mal ali. O senhor pode orar? Quando eu olhei, tinha lotado a igreja, tinha um buraco no meio do povo e eu vi que estava chamando a atenção ali do meio do culto que eu não tinha visto. E eu desci sem saber o que o menino tinha. E o menino tem 8 anos de idade. E aí quando eu desci, ele estava tendo ataque epilético, porque ele tem ataque epilético desde quando nasceu. E tinha 2 anos que ele não tinha essa crise, mas por muitos anos ele vivia indo para o hospital. E aí eu não conhecia aquela família. Quando eu cheguei, o olhinho dele virado, a língua dele virada, uma coisa bem... Só que eu tava tão cheio de... Tipo uma convulsão, assim? Tipo Tendo uma convulsão na hora. O vídeo mostra bem claro. E eu acredito que ele tem um probleminha, né? Mental? Assim? Tem acho que uma deficiência. E ele tava tendo aquela crise ali na minha frente. A mãe ali tentando abanar o carro, chegando pra pegar, pra levar ele pro hospital. A avó desesperada. Mas eu estava tão cheio de Deus que eu não pensei, porque a fé não faz você nem pensar. Que se você pensar na lógica humana, você não faz. E eu coloquei a mão na barriga dele e gritei: Miguel, em nome de Jesus, agora todo espírito que causa crise de ataque epilético sai agora. Aí mostra o vídeo, ele voltando assim a vida, aí sai, começa a sair uma gosma branca da boca dele, ele volta, aí a mãe começa a chorar. Eu falei: cadê a crise, mãe? Passou. Cadê a crise, mãe? Passou. Cadê a crise, vó? Aí ela: meu carro é quebrado, eu levo esse garoto pro hospital sempre, e não acontece, sei o que. Nunca mais teu filho vai ter crise de ataque epilético. Leva ele pro altar. Ele levou pro altar e foi uma... Caramba, o menino tinha... Miguel, o nome dele? Miguel. Quantos 8 anos de 8 idade. anos. Ele acordou, ele começou a fazer carinho na minha cabeça. Ele reanimou, você vê a vida voltando ali. No mesmo momento da oração. Na hora, instantaneamente. Aí o vídeo viralizou também. Isso foi o que foi gravado. Uma das coisas que me marcou foi quando eu não tinha mídia, não tinha Instagram, não tinha Facebook, eu era adolescente, eu só tinha 2 camisas para pregar, preta e a branca. A branca ficou preta, a preta ficou branca. Só. Hoje o Marquinhos Gomes é meu irmãozão, mas na época eu não conhecia. E ele já era famosão. E ele era famosão e estava na época do ápice daquela música, Jesus, Rei da Glória. O meu Deus não está morto, nem pendurado ele veio no aqui, madeiro. Aqui já, Um amigão, querido. Top. E aí, foi pra Israel comigo agora, da última vez. Legal. E aí, ele cantou no dia e eu pregava no outro. Na pregação desse Bangu, uma igrejinha lá em cima do morro,
tinha uma mulher grávida e uma das revelações Deus falou assim, ó, essa criança que você tem, o pai só foi pai para fazer. E a tua família rejeitou, só que tem que quarta-feira passada você ia abortar. Só que Deus está dizendo que essa criança não nasce para tua tristeza, essa criança nasce para tua alegria. Saiu da minha boca. E essa alegria nasceu hoje. Mas eu não imaginava o que ia acontecer. E essa alegria nasceu hoje. A bolsa da mulher estourou no meio do culto. Foi direto para o hospital. E nasceu a criança. E foi nascer a criança. E a igreja explodiu de glória. Isso marcou também a minha vida. Caramba. E como é que é? Por isso que Como hoje é que se filmo processa isso? Tipo Por- assim, como é que você... Porque eu creio em dons espirituais. Embora eu particularmente não concorde com muitas coisas que eu vejo, mas eu creio que Deus usa pessoas, obviamente. Na atualidade dos dons e tudo mais. Como que isso se processa na prática? Tipo assim, como que você recebe uma revelação? Então, Tipo, você tá pregando, Eu por quero exemplo, até- igual essa mulher. ó, eu quero até concordar primeiro ponto que você falou aí, porque, por exemplo, todo mundo acha que Deus me usando em dons espirituais, eu bato palma para tudo que eu vejo. Pelo contrário, eu sou a pessoa mais crítica que você pode conhecer, porque eu sei que no meio disso existem muitas pessoas aí que você vê nitidamente. Hoje tem live do Instagram, a pessoa tampa o olho aqui, né? Tampa o olho, aí pega um papel, uma caneta, eu vou revelar pra você. E aí bota a mão tampando, Ridículo, tampando né? o olho assim, quer dizer, aí bota um celular embaixo, outro aberto, fica vendo aqui As pessoas e é uma falando. bobeira. E uma coisa também que todo mundo fala aqui, por exemplo, revelação de nome, revelação de CPF, revelação de identidade. Aí tem Não, gente... você tem esses barulhos de CPF? Nome não sei sim, o que lá. CPF não, por que vai mudar a tua vida? Eu vou revelar muda teu nada, CPF, exatamente. pega teu documento e vê. Vai mudar o quê? Ó, vou revelar teu CPF, pega o documento e vê, não vai alterar nada na tua É vida. isso aí, isso aí. Então, o dom ele serve para edificar, exortar, consolar e encorajar a igreja. Então tem gente que vem, vai revelar teu nome, teu CPF e não vai falar nada com nada. Ó, a luta tá muito grande, o diabo tá com fúria da tua vida, de quem não tem raiva? Você tá colocando uma chave na tua mão. Que chave? De fenda, de casa, de loja, de... E se falar meu CPF, esse eu já sabia. Eu quero saber o que eu não sei. É isso aí, é um direcionamento de Deus, sabe? Então existem muitas pessoas hoje que não têm temor e engana aqueles que são leigos da fé, que não têm um conhecimento, uma base bíblica. Então esses automaticamente são muito facilmente enganados. Como você lida? Porque assim, quando cresce no YouTube, eu tenho, sei lá, 0,000% do tamanho na rede social que você tem, e eu já vejo isso pra mim. Muito hater. Muitas pessoas que, tipo, o cara não te conhece e já chega falando mal, né? É diferente do cara que fala assim, isso que ele falou eu não concordo, porque aí sim eu tô aberto. Por exemplo, eu tô falando uma coisa aqui e você tá lá na rede social, você fala, não concordo com isso que você falou, porque a Bíblia diz isso assim, assim. Ok, beleza. Mas eu não tô falando disso. Não tô falando do cara que faz um contraponto, que apresenta um texto. Eu tô falando da pessoa que tem ódio gratuito. E todo mundo que cresce na rede social tem de lidar com isso. Porque tem pessoas que eles não querem saber, eles só querem falar mal, só querem machucar. Como isso... Como você lida com isso agora? Olha, eu vou falar uma coisa, não me entristece, não me atinge nada, porque eu acredito que a rede social só dá uma exposição maior do que a gente sempre viveu. Na escola tem alguém que nos persegue, no trabalho tem alguém que não gosta da gente, um vizinho não gosta da gente, todo mundo que... A pessoa pode morar no bairro mais de comunidade, mais complicado de se viver, mais pobrezinho. Se o camarada trocar o carro dele de um Uno por um Gol, o vizinho já vai ter inveja, vai falar mal. Se a pessoa trocar um carro, pode ser financiado, vai falar, não tá com dinheiro, para mim deve ter alguma coisa errada. Então, todo mundo vai falar. Ainda mais eu, porque como eu vim da Assembleia por muito tempo, e eu amo, eu tenho muitos amigos assembleianos, mas a Assembleia da época que eu vim era muito rigorosa. Eu dormia Claro, de calça. Não podia nada, exatamente. Porque senão o anjo não me visitava. É o que me ensinou. Então não podia andar de Podia ter bermuda, televisão, não podia podia ver coisa. televisão, não podia fazer nada. Então, quando eu comecei a entender Bíblia, o que é doutrina, o que é sistema dogmático, que doutrina é eterno, se perpetua porque é bíblico, E mas costume sistema, também, sistema dogmático é costume, é o que o homem coloca, não se perpetua. As igrejas que na época me proibiam continuam abertas hoje já revolucionaram muita coisa. E hoje pode. Entendeu? Então, tiraram... eles fazem, só que demoram mais, entendeu? Eles primeiro falam assim, é do diabo, né? Beber Coca-Cola é do diabo. Lembra? Tinha que botar claro. Coca-Cola de trás pra Ao frente, é o lado contrário. do diabo. E hoje bebe tranquilo. Então, é uma coisa que primeiro eles... Fecha a porta. Depois eles vão vendo, aí pessoal, todo mundo entra. Quando dá certo, eles vão entrando devagarzinho, demoram a entrar, mas entram. Então, eu perdi muita fase da minha juventude por causa dessa cobrança muito grande desse sistema que existe. Então, quando eu descobri que eu não preciso disso, então imagina, eu tenho 32 anos, eu sou novo, eu comecei novo. Então, um camarada que
Eu uso uma calça jeans, eu uso uma bermuda quando eu vou pra praia sem camisa, eu não vou. Antigamente eu ia pra praia de camisa calça. social. Ah, Podia ser o sol de 40 graus. morando no Rio, você arregaçava só a calça da barra da calça. pra Não, poder nem olhar o arregaçava pé. não. E até não podia mostrar canela. Ah, não podia mostrar nem a Não. canela. Senão ia desejar minha canela. E aí, então, eu ia na padaria. Não, você entrava na praia de calça, você tá falando Dica, sério? diante de Deus, poxa. Eu tenho foto de como eu andava. Tô falando de fazer um documentário, minha vida inteira. Você vai pegar todas as faixas etárias da minha vida. Sem barba, com barba, novo, criança, andando daquele jeito social. Eu ia na padaria 40 graus comprar pão, o padeiro olhava. Tu é crente? Eu falei, como é que você sabe? Entendeu? Achava que era o brilho do espírito, aleluia, na verdade. não Não, é. não tem nada a ver. Então, tipo assim, hoje em dia você vai ter muita gente que te incomoda, porque você imagina, pessoas que têm idade para ser meu avô. Vê um crescimento desse absurdo, as pessoas começam a atingir, porque o povo não sabe o começo e fala assim, ó, tá crescendo muito, tá enchendo muita igreja porque prega o evangelho fácil, liberal, mas eu não prego liberal. O que a Bíblia proíbe é proibido. Você nunca... Então, vamos falar disso aí. Vamos lá. Hoje é muito... de fato, as pessoas não se falam muito mais, né? Santidade. Eu não tô falando dos usos e costumes, de usar barba, coisas que a Bíblia não diz. Mas, por exemplo, sua igreja, seu trabalho, sua pregação, seu comportamento nisso. Tem regra na comunidade? Como claro. é que é? O que a Você Bíblia... prega sobre isso? Prego sempre, sempre. Quando você vê a Bíblia dizendo, a Bíblia deixa bem claro, parece mais o não do que o sim, né? Então a Bíblia deixa bem claro o que não pode e o que pode. Eu só sou um camarada que o que a Bíblia não proíbe, eu não posso proibir. Porque as pessoas usam uma base bíblica dizendo assim, ó. O pessoal usa assim, ó, muita essa frase assim, ó. A Bíblia não manda não fazer, mas também não manda fazer, então não faz muita coisa, que a Bíblia também não fala você andar de carro, andei-vos de carro, viajei-vos de avião. Então, o povo é muito ignorante nesse sentido. Mas o que a Bíblia proíbe, como a Bíblia fala sobre o adultério, sobre a mentira, sobre a fornicação, sobre tudo isso, Aí está bem meu irmão, definido. tem que ser firme ali, né? Para você mostrar que o evangelho que não transforma no evangelho. O evangelho poderoso é aquele que a prostituta entra, deixa de se prostituir, o mentiroso entra, deixa de mentir, o ladrão entra, deixa de roubar. É uma transformação na vida da pessoa. A pessoa congrega num culto e essa pessoa não tem uma transformação, então ela tem para qualquer tipo de reunião, menos um culto. Então o Espírito Santo convence o homem do pecado, tem esse poder de transformar a vida. Então a gente prega de uma forma poderosa sobre a volta de Jesus. Você que tem lá milhares de pessoas nos cultos, mas tem também essa turma flutuante que não muda de vida, né, mano? Que vai, Mas é uma decisão vai, da não pessoa. muda. E dá uma raiva também. Como lidar com isso? É porque tem muita gente que é simpatizante da fé, a pessoa que gosta do louvor, gosta de ouvir uma palavra, ela Quer receber a oração, tal. quer receber a oração, mas não tem aquela firmeza de escolher ainda, de largar o pecado, de largar o mundo, porque ainda se prende de uma certa forma, entendeu? E tem muita gente que pensa assim, César, por exemplo, eu quando entrar, eu quero entrar de cabeça. Eu não quero entrar para envergonhar o evangelho. Então a pessoa acaba, nessa mentalidade dele, se prendendo a não tomar posição de aceitar Jesus porque eu ainda bebo, porque eu ainda fumo, porque eu ainda tenho o meu erro ali, tenho o meu erro aqui. Então eu vou mudar, porque quando eu entrar, eu vou entrar de vez. Só que é um pensamento errado, porque a Bíblia diz, se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, não é impossível. Se eu me liberto por si próprio para me entrar na igreja, eu não preciso de filho. Se é o filho que Ele me tem liberta. que vir para buscar essa vem mudança. do jeito que tá, E busca toma esse mudança posicionamento, e aí vai vir essa mudança, vai vir o processo da transformação. Bom, eu tenho que fazer um intervalo e eu volto já já. Meu Deus, já passou 5 minutos. Eu tenho que fazer um intervalo e volto já já. Fica com a gente e a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na Musical FM. Mais unidade cristã.
Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé, não, desculpa. Estamos de volta com o programa Conversa entre Amigos e hoje a Faculdade Teológica Bethesda, a FTB, está trazendo para você uma possibilidade de você se formar na área de apologética. Vocês sabem que a FTB é a principal faculdade teológica do Brasil, centenas de milhares de alunos, e hoje temos um curso que não é o curso de teologia da FTB, mas um curso de apologética. Esse material aqui, eu vou pedir para o Rafa colocar aí um material, está aparecendo no seu vídeo, Curso Prático de Defesa da Fé. Esse curso vai transformar você em um apologista em 18 meses. São 3 semestres de curso, 70 matérias, 700 exercícios, videoaulas, plantão tira dúvidas através do WhatsApp. Tudo que você precisa para se formar como apologista, como defensor da fé bíblica. Nunca nós tivemos a fé tão atacada por grupos não ortodoxos, pessoas que perseguem a fé cristã, e nesse material você vai ter a sua formação completa dentro da área da defesa da fé. Olha, só de provas documentais são mais de 200. O que nós chamamos de provas documentais? Você está conversando, sei lá, com a Testemunha de Jeová que bate no seu portão, e aí ela está tratando um assunto com você, e você, ao invés de você ficar discutindo, você apresenta um documento delas próprias, das próprias Testemunhas de Jeová, que resolve a questão que ela está colocando, que ela está propondo para o debate. Então, se você está ouvindo esse programa e quer se formar em apologética, esse curso é uma especialização. Vou dar um exemplo. Eu já fiz teologia pela ETAD, já fiz teologia por não sei o que e tal. Eu quero fazer esse. Como que eu faço? Então, nesse curso você vai ter a sua especialização garantida. Porque depois que você se forma, você recebe também o título de especialista em defesa da fé. Quer dizer, você pode dar aulas, por exemplo, sobre apologética. Esse curso, ele custa só R$120 por mês. Só R$120 por mês. 3 semestres, então são 18 meses estudando até que você se forme. Qual é a promoção? Preste atenção. Você vai estudar 18 meses. Esse material aqui, vai chegar numa caixa na sua casa, top. Tá? Vai chegar nessa semana na sua casa, porque a gente manda via Sedex. Para quem mora fora do Brasil, muita gente está pedindo fora do Brasil, muita mesmo, tá? Eu não sabia. E chega também fora do Brasil. Você está no Japão acompanhando a gente, nos Estados Unidos, sei lá, em qualquer lugar do mundo, o material didático chega para você, aí demora um pouco mais, mas chega. Esse material didático chega na sua casa, você tem acesso ao painel com as videoaulas dentro da plataforma da faculdade. Você tem acesso ao plantão tira dúvidas, quer dizer, cara, você conversa com o seu professor. Por exemplo, eu tô aqui na página 482 e o tema é Trindade e eu não tô entendendo o que tá dizendo aqui na página 482. Você vai ligar e chamar pelo WhatsApp e vai falar com o seu professor. Você tá entendendo? Você pode tirar dúvidas pelo e-mail, você pode tirar dúvidas presencialmente na sede da faculdade. Agora, esse curso que você vai estudar durante 18 meses, tá sentado? Você estuda 18 meses, mas você vai pagar só o primeiro semestre. Você vai pagar 6 meses e os outros 12 você não vai pagar nada. É uma bolsa de estudos. 3 semestres você vai estudar, 6 meses você paga e o resto tá tudo incluso. Tá? Então, é um desconto, gente. Se você fizer a conta, são 12 meses sem pagar. 12 meses vezes 120 dá 1.400 e poucos reais. Só de desconto. Tá? Então, não tem letrinhas miúdas no que eu estou falando. Você conhece o programa há anos. O material didático está incluso. A matrícula está inclusa.
A entrega está inclusa. Tem mais. Os 10 primeiros matriculados vão ganhar a carteirinha de aluno. Por que a carteirinha de aluno? A carteirinha de aluno custa 80 e pouco, é barato, mas eu vou dar de graça para os 10 primeiros. Por que a carteirinha de aluno é importante? Porque a carteirinha de aluno te dá desconto no cinema, porque a FTB é faculdade de verdade. Então você volta a ser estudante. Como estudante, você paga meia no cinema. Você paga meio no teatro, você paga meio no show, sei lá, do que você quiser, no que você quiser. E especialmente nas editoras. Então você quer comprar uma Bíblia hebraica para você. Você está estudando hebraico, enfim. Você quer comprar. Quanto custa? Custa 150. Você mostra a carteirinha da faculdade, você paga metade. Então, a carteirinha de aluno, que dá desconto nas editoras evangélicas, no cinema, no teatro, qualquer programa cultural, por força de lei, eu vou dar a carteirinha para os 10 primeiros matriculados. Então, faça o curso prático de defesa da fé, receba a carteirinha de aluno sendo um dos 10, tudo isso pelo WhatsApp. Pastor, tenho interesse, não sabia, como eu faço para me inscrever? O WhatsApp é 011 São Paulo 9 9007 6844. 011 São Paulo, você está de fora do Brasil? 55, lá você já sabe. 011, o DDD 11, o WhatsApp é 9 9007 6844. Então, o primeiro passo é salvar o nosso número no seu WhatsApp. Salva aí o nosso número no WhatsApp. O WhatsApp é 9 9007 6844, 9 9007 6844 e coloca teu nome, tracinho, matrícula. Teu nome, tracinho, matrícula. Ou teu nome, tracinho, teologia. Nome mais matrícula ou nome mais teologia. E aí você recebe o material didático na sua casa. Você recebe já o alô da nossa turma. Então você chama no WhatsApp, sei lá, eu sou o pastor Adriano. PR Adriano, tracinho, matrícula. Ou PR Adriano, tracinho, defesa da fé. Aí a nossa turma vai chamar você e já vai ajudar você no processo da sua matrícula. Mas é tudo isso que eu tô falando, tá? Infelizmente não tem boleto. São 6 parcelas. Você vai estudar 18 meses, vai pagar 6. Essa é a promoção. Essas 6 mensalidades é no cartão. Então, se você não usa cartão, você usa o cartão da esposa, já pega o cartão da esposa para facilitar, para ser um dos 10 primeiros, tá? Então, chama no WhatsApp 11 9 9007 6844, coloca nome, tracinho, defesa da fé e a gente ajuda você no processo de matrícula. O material didático está incluso, não tem que pagar mais. Você paga R$120, só 6 parcelas, sem juros, sem entrada, sem letrinhas miúdas no que eu estou falando. É isso. 990076844, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos. Estamos de volta com o programa Conversa Entre Amigos, hoje recebendo aqui Leonardo Salli, pastor Leonardo Salli, lá do Rio de Janeiro, que está quase virando paulista já, e a grande pergunta é se é bolacha ou se é biscoito, meu amigo. Olha aí, ó. Não faz isso não que eu tô contando dessa pergunta que eu fui no SBT, passou o programa, foi antes de ontem, e eu errei nessa pergunta, saiu assim no jogo 3 pontinhos, que é da Patrícia Bravanel, do programa do Silvio, aí saiu assim, ó. Aí 3 perguntas. Aí a primeira, o que o carioca fala que o paulista não fala?
O carioca biscoito. Era isso aí que é biscoito. biscoito. Você não sabia, eu falei, meu Deus do céu, conta aí. Cara, hoje, como é que nasceu a sua igreja, pessoal? Porque assim, essa história de várias igrejas, consagrado pastor muito cedo e tal, como é que nasceu a sua igreja? Esse negócio de anotar no bloco de nota, no telefone, existe muito tempo dentro de mim. Na época era uma agenda velha que eu tinha, eu era adolescente e essa chamado de pastor arde dentro de mim muito tempo. Todas as igrejas que eu ia, Deus usava uma irmãzinha, um irmãozinho que eu nunca vi na minha vida, falando, né, se prepara que eu... Né, do pastor. E aí Deus me deu um nome. Eu escrevi na agenda, muito tempo atrás, Igreja Pentecostal, Tempo de Milagre, IPTM. E eu tinha o quê? 16 anos de idade. E se cumpriu aos 20, quando o meu pai biológico, a gente ficou 6 anos sem se falar. E aí, na minha família, parte de pai, ninguém é da igreja, ninguém. Começou um culto no quintal da minha avó, e ali era só pra família, pra parente. Só que um mês tinha gente do lado de fora lá. E não importava mais. Começou o culto no lar, vai. Começou dentro do quintal. E aí, mas você que dirigia? Eu Então, dirigi. você que começou um trabalho na casa da sua avó. Descia toda sexta-feira de Araruama pra Caxias, Rio de Janeiro. E lá você começa a usar esse nome. Ou não? Como é que é? E aí quando minha avó fala assim, ó, não tem como mais botar aqui no quintal, porque não tem como mais entrar. Porque era no segundo andar, ficava a gente do lado de fora, lá embaixo na calçada. Os vizinhos, pessoas diziam assim, ó, deixa a gente entrar, recebendo lá embaixo. Eu pregava lá em cima, sem microfone, o pessoal lá embaixo ficava, glória a Deus! Aleluia! Nisso aí já tinha nome ou ainda não? Não tinha, não. Aí Só quando era a gente- culto no lar. eu não sabia que ali formaria uma igreja, né? E dali a gente foi e pegou a primeira loja lá em Caxias e aí começou a IPTM. Caramba. E ela começou a crescer rápido já? Muito rápido. Fala aí o que é rápido, vai. A Quantas gente pessoas pe- vinham? Não, a gente- Quantos membros tinha quando abriu? Não, quando abriu tinha pouco, tinham 15. Tinha 15 pessoas. Tinha 15. Só que aí passava, tipo, por mês já tinha gente do lado de fora. Aí pegava uma outra loja, aí ficava gente do lado de fora. Aí tinha uma outra loja. Eu sempre quebrei contrato. Eu Porque- fazia um contrato de 1 ano, 6 meses, 4 meses, já estava saindo para uma loja maior. E esse crescimento foi muito poderoso. A igreja é um bebê gigante. A igreja, essa volúpia toda que está tendo mesmo, foi depois da pandemia. Até a pandemia tinha uma igreja só ou já tinha duas? Tinha 2. Tinha uma em Caxias para 1.000 pessoas e tinha uma para 300 pessoas no Recreio. E hoje nós estamos com 11 aí. Hoje a principal é onde? São Gonçalo. Aí cabe 10.000 pessoas. E enche de 10 mil mesmo? Toda segunda-feira a gente do lado de fora. Caramba, cara. E E aí, vai gente até de fora do Rio e tal. Aí quinta-feira agora tem lá em Madureira. A igreja de Madureira é uma antiga quadra de carnaval da tradição na Intendente Magalhães, que é uma casa bem famosa pelos shows que tinha de todos os famosos. Você alugou? Alugou. Hoje a Prédio. igreja é definitivo. E aí quinta-feira eu tô lá agora pregando, ministrando a palavra de Deus, já deixo o convite para quem quiser ir. Muita gente de São Paulo vai, desce caravana sempre de São Paulo. E 7 E lá, mil, quantas 7 mil pessoas? pessoas. 7 mil. Então você tem a maior, que é essa de 10 mil 10. pessoas, e essa segunda Sete. até 7 mil pessoas. Aí Mas vai você é o descer. pastor das duas? Então, eu não sou pastor mais de nenhuma. Eu sou pastor dos pastores. Eu tenho pastores dirigentes de cada congregação. São quantas hoje? 11. Cada igreja tem um pastor dirigente, que é o pastor Fala local. aí onde tá os outros. Só no Rio? Por exemplo, São Cristóvão, Caxias, que é o começo de tudo, foi Caxias. A gente tem uma igreja para 3 mil pessoas em Caxias e tá botando agora a galeria para ficar 5. A 5 mil pessoas. Então, aí tem Caxias, São Cristóvão, São Pedro da Aldeia. Recreio. Não, Recreio eu fechei para me pegar um outro lugar. Porque a gente tava um aluguel muito caro. É porque o recreio é caro, né? mano? Puxa vida, muito caro. E aí, quando eu ia, eu conseguia arcar a situação, mas os pastores que eu botei lá ainda não estavam dando condição de pagar o aluguel que De se tinha. manter Então, sozinho. eu peguei uma igreja para 3 mil pessoas no Recreio. E só lotava quando eu ia. Então, tipo assim, como tem pastores também que estão chegando agora, que estão começando, tem que fazer parte do início do crescimento. Então, é melhor uma igreja pequena cheia do que uma igreja grande vazia. Então, não tem necessidade. Porque eu não estou conseguindo dar conta. Ó, se eu apareci 5 vezes esse ano na igreja, foi muito. Por causa das viagens que eu tô tendo. Dia 15 eu tô indo para os Estados Unidos, fico 20 dias lá. E aí, Mas tem isso também, né? Depende muito da sua presença. Como é que faz pra resolver isso? Porque isso é um problema, né? Não, mas depende. Tem pastores hoje que estão levando, ó, São Cristóvão. É uma igreja grande também, estruturadíssima, linda.
E o pastor Jackson já coloca a gente aberta. O pastor Rodrigo de Caxias está arrebentando. O pastor Como Gustavo que é? de Mesquita, a gente do lado de fora. Como que é o pastor uma Samuel igreja? em Madureira já lota tudo embaixo. Como que é uma igreja lá no Rio? Porque aqui a gente tem uma referência. Por exemplo, essa rádio aqui, a Rádio Musical, muitas das igrejas principais aqui de São Paulo começaram aqui ou passaram por aqui por essa rádio. Então, aqui em São Paulo é diferente do Rio. Aqui as igrejas têm programas de rádio. E lá, não. Lá as igrejas fazem só merchan, né? Faz, sei lá, só pouquinho no rádio. Não tem, assim, uma igreja Nem que... isso eu tenho, não faço nada. Então como é que Instagram, cresceu? eu que cuido do meu Instagram, não tenho equipe de mídia. Pra mexer no meu Instagram pessoal, eu boto uns stories e falo: fala galera, vou estar no culto hoje aí, segunda-feira, vai pegar fogo, hein? Espero você e sua família, vai ser forte. E assim. E já era. Eu sou natural de Deus, acontece. A gente aqui em São Paulo fez um evento no estádio da Portuguesa, 10 mil pessoas também, gente ficou do lado de fora, somente no Instagram. Fala, povo de Deus, é amanhã um evento aqui no estádio da Portuguesa, vai tremer, você não pode ficar de fora. E o povão, sabe, é uma família. Eu vejo a rede social hoje como uma família porque tem uma facilidade de aproximar quem está longe. Então, muita gente se identifica com o ministério da IPTM pela unção, pela forma fervorosa, porque eu sou pentecostal até o tutano. Então eu amo esse movimento, esse sobrenatural da parte de Deus. Ver esses sinais e maravilhas. Tá falando sobre os dons, sobre sinais e maravilhas. Eu não acredito, eu sendo pastor, não consigo ficar num culto que começa na teoria, termina na teoria e vai embora. Porque eu sei que a Bíblia Sagrada é a maior base e é o que eu leio. Eu li a Bíblia 14 vezes. É o único livro que eu li 14 vezes que eu não leio, gosto de ler de um livro. Mas você vê que, por exemplo, tem Bíblia no catolicismo, tem Bíblia, Testemunho de Jeová, usam a Bíblia, dá uma costa em muito crente, você tem que fazer o seminário mesmo para se proteger. Tem Bíblia, parte da Bíblia no Alcorão. É isso mesmo. Tem parte de Bíblia, Allan Kardec, Chico Xavier usou parte de Bíblia. Então, o apóstolo Paulo, falando de Bíblia, ele aprende a letra antes da conversão de Damasco, ele aprende a letra nos pés de Gamaliel, ele não aprende a letra nos pés de qualquer um. Ele aprende a letra, doutor da lei, Gamaliel, ele aprende a letra, só que ele vai saber usar a letra de verdade quando ele tem um encontro com Cristo no caminho de Damasco. Ali vai mudar a visão de Paulo. Leonardo, você acha, pastor, você acha que o seu ministério... você começou com 20 e poucos anos lá no começo da igreja. Porque a igreja tem quantos anos? A igreja começando mesmo. Desde o quintal, e eu com 20 anos, eu tenho com 32, 12. 12 anos. Que amadurecimento que você chegou, que não é mais igual era antes? Tipo assim, o que mudou pra você? Porque a gente vai amadurecendo, vai ficando... Porque com 20 anos ainda não é assim... Tá naquela fase muito jovem e tal... Enfim, faz muitas concessões, acredita em muita gente e tal. O que mudou? Você fala assim, não, hoje eu era assim, hoje eu não sou mais assim. Mudou muita coisa. Fala aí. Eu tô em processo também de mudança ainda. Eu falo, por exemplo, quando eu era mais novo... Então, a vontade de agradar a Deus é tão grande dentro de nós que se um líder falasse para mim assim, irmão, tu tem que andar de bananeira para você agradar a Deus, e andar de bananeira o dia inteiro. Então, tipo assim, eu fazia muita coisa, eu deixava de fazer muita coisa, que depois do passar do tempo eu fui vendo que, calma aí, não precisa deixar de fazer isso aqui não posso deixar de ir para um cinema com minha família porque é do diabo. Posso ver uma televisão. Então a gente cresce falando, não, você não pode. Do diabo tem a chave dentro da casa dele. Então a gente cresce, deixando de fazer muita coisa, então vai vindo um amadurecimento. Por exemplo, eu sou pentecostal, como eu falei, eu gosto do fogo, mas também por eu ser pentecostal, eu também não sou a favor daquelas igrejas que cantam corinho de fogo do início ao fim, o pessoal rodando, Só pulando, batendo cabeça, o outro bate a mão no outro. Lá no Rio tem esses caras, os caras só vestidos de branco, rodando, até o começo até o fim do culto. Entendeu? Então não vai ficar... O que vai edificar na vida? Vai ficar rodando teu na igreja, eu vou pro Então balé. você acha que você alcançou... você alcançou um tipo de maturidade? Então você acha assim, vai amadurecendo? Vai, porque você sabe o que é meninice, o que não é, o que é carne, o que é espírito, o que é Deus, o que não é. Você começa a ter essa sensibilidade, esse amadurecimento, para você entender, entende? Bom, infelizmente nosso tempo é muito curto, cara. Mas eu quero agradecer pastor Leonardo por ter, na agenda corrida, que imagino que deve ser aqui em São Paulo, passar aqui um pouco. Tá indo embora hoje mesmo ou não? Hoje eu tô indo embora. Então, cara, quero te agradecer. Eu que agradeço. E quando estiver aqui em São Paulo de novo, passa por aqui. Deus abençoe. Redes sociais, sei lá, da igreja, manda aí quem não te achou ainda pra te achar. Como é que é? Instagram é Leonardo IPTM, que é o nome da igreja, né? Leonardo IPTM é meu Instagram. Aí tem aqui, o YouTube é Catedral IPTM.
E o Instagram da Igreja Catedral IPTM Oficial. Por que não faz um só, mano? Sei lá, é porque o meu Instagram IPTM sou eu que cuido. O restante é tudo do pessoal lá da igreja aqui. Então, a igreja é Instagram, Catedral IPTM. IPTM. É, mas me seguindo já em conta da igreja também. Já acha lá pelo link, né? Leonardo IPTM Instagram. Pô, obrigado, mano. Deus abençoe. Eu que Grande agradeço. abraço. Deixa aí também um abraço para todos os ouvintes que estão ligadinhos conosco na rádio. E o convite. Eu acho que eu falando aqui, César, para terminar, você vendo aqui eu conversando, você vai ver um Leonardo. Uhum. Quando você for no culto que eu deixo o convite, você vê ali o Deus falando de uma forma poderosa, já não é mais, você vai ver que já não é mais eu. Muda bastante. Muda bastante. Então é isso aí. Quem quiser, segue aí Leonardo IPTM no Instagram e por lá você acha todo o restante. Bom, eu tô ficando por aqui, mas às 14h voltamos com o bom e velho programa Crescendo na Fé, um programa teológico de perguntas e respostas bíblicas. Então, vem com a gente. Rafael, obrigado, Deus abençoe. Um grande abraço a todos vocês. A gente volta às 14h, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu? Conversa entre amigos. O papo foi excelente.